Em uma cidade pequena e aparentemente tranquila, um chamado de emergência às 11 horas da manhã mudaria para sempre a vida de uma comunidade. Uma mãe desesperada cai no quintal de sua vizinha, gritando que seus filhos estavam morrendo. O que poderia ser apenas mais uma tragédia doméstica logo se revelaria um episódio estarrecedor, marcado por mistério, delírios e violência dentro da própria casa. Mas afinal, até que ponto uma mente perturbada pode se transformar em uma ameaça mortal? E quando uma mãe cruza a linha do instinto de proteção para o caminho da destruição, estamos diante de doença, manipulação ou pura maldade? As respostas não apenas chocam, como também desmontam qualquer imagem de normalidade que se tinha da mulher no centro desse caso. Foi assim que a polícia de Shepherdsville, em novembro de 2024, se deparou com uma cena brutal. 2 crianças gravemente feridas, uma mãe em colapso e nenhuma evidência de invasão. O que à primeira vista parecia um crime externo, um ataque planejado por estranhos, logo levantou uma hipótese ainda mais sinistra. Entre relatos de vizinhos sobre atitudes estranhas na noite anterior e declarações desconexas de Tiffany Lucas, de 32 anos, começava a se desenhar o retrato de uma mente tomada pela paranoia e pela confusão. Na manhã de quarta-feira, a central de 911 de Shepherdsville recebeu uma ligação perturbadora. Do outro lado da linha, uma vizinha aflita relatava que uma mulher havia caído em sua porta, gritando que os filhos estavam morrendo. O desespero era tão intenso que ela perdeu a consciência por instantes, obrigando a testemunha a pedir ajuda imediata. Enquanto isso, o marido da denunciante correu até a casa vizinha para verificar o que estava acontecendo. O que ele encontrou era inimaginável. 2 meninos, Maurice, de apenas 6 anos, e Jaden, de 9, estavam estirados sobre a cama, ensanguentados, ainda respirando, mas em estado crítico. A cena era caótica, com roupas espalhadas pelo chão, móveis revirados e lençóis encharcados de sangue. Sobre o colchão, cápsulas deflagradas revelavam que os disparos haviam ocorrido a poucos metros de onde as crianças dormiam. Quando os socorristas chegaram, confirmaram a gravidade da situação. Apesar da luta dos meninos pela sobrevivência, já era evidente que as chances de recuperação eram mínimas. Uma arma de fogo foi encontrada escondida debaixo dos travesseiros, indicando que o autor do crime havia tentado ocultá-la rapidamente. O detalhe mais intrigante é que não existiam sinais de arrombamento. Portas e janelas estavam intactas, sem marcas de entrada forçada. A hipótese de invasão começou a perder força rapidamente. A partir dali, o olhar dos investigadores voltou-se para dentro da própria casa, especialmente para a única pessoa que estava no centro do caos, a mãe das vítimas. Com a eliminação da hipótese de invasão, os olhos dos policiais se voltaram para Tiffany Lucas, de 32 anos. Ela foi encontrada do lado de fora da residência, em completo descontrole emocional, proferindo frases desconexas e agindo de forma incompatível com a de uma mãe que acabará de ver seus filhos feridos mortalmente. O colapso físico que a levou ao quintal da vizinha, aliado ao comportamento instável, rapidamente a colocou no centro das investigações. Detida ainda no local, Tiffany demonstrava sinais claros de alteração. Seus gestos eram desordenados, suas palavras, incoerentes, e sua postura alternava entre o desespero e a apatia. Nada no seu semblante transmitia o choque genuíno de uma mãe diante da tragédia. Para os investigadores, o enigma deixava de ser quem havia atacado as crianças e passava a ser por quê. À medida que a notícia se espalhava, os vizinhos começaram a relatar comportamentos estranhos ocorridos na noite anterior. Um deles contou que Tiffany havia pedido telefones emprestados sem motivo aparente, ligando para números que ninguém conhecia. Outro disse tê-la visto parada no fim da rua, olhando para o céu por longos minutos, como se estivesse sob algum tipo de influência.
Esses testemunhos reforçaram a tese de que ela não apenas estava envolvida no crime, como também poderia estar em um estado de delírio profundo. A investigação, que inicialmente parecia girar em torno de um crime de oportunidade, começava a se inclinar para uma explicação mais complexa, um colapso mental alimentado por paranoia crescente. Assim que foi levada para a delegacia, Tiffany Lucas manteve o mesmo padrão de comportamento instável. Em certo momento, declarou que havia atirado contra si mesma na orelha, uma afirmação que logo foi desmentida, já que não existia qualquer ferimento em sua cabeça. Essa contradição aumentou a desconfiança dos investigadores, que passaram a interpretar cada frase dela como parte de um quadro mental gravemente comprometido. Durante as primeiras horas de interrogatório, Tiffany apresentou delírios cada vez mais elaborados. Disse acreditar que jogos eletrônicos e vídeos na internet estavam controlando seus filhos, corrompendo famílias inteiras. Afirmava também que alguém havia colocado algo em sua casa para manipular sua mente, reforçando a narrativa de perseguição invisível. Em meio ao discurso fragmentado, surgiu o nome de Parker Borders. Tiffany acusava esse homem de persegui-la há 3 anos, utilizando sinais de Wi-Fi e até ligações de celular para manipular seus pensamentos. Segundo ela, teria sido o próprio Parker quem entregou a arma usada no crime. No entanto, quando os investigadores verificaram suas alegações, nada foi encontrado. Nenhuma prova da existência desse indivíduo, tampouco registro sobre a suposta amiga de Tiffany, que ela dizia ter morrido em um acidente. A cada nova verificação, ficava mais evidente que suas falas eram frutos de alucinações. A linha de investigação se consolidava. A tragédia não havia sido obra de terceiros, mas resultado de uma mente em colapso. Em meio às contradições, Tiffany negou inicialmente ter sido a responsável pelos disparos. Mas, à medida que o interrogatório avançava, admitiu de forma vaga que o tiro contra os filhos havia sido um acidente. Recusava-se, porém, a dar detalhes que pudessem esclarecer o que realmente aconteceu naquela manhã. Sua postura oscilava entre justificativas incoerentes e longos silêncios, reforçando a dificuldade de estabelecer uma versão concreta dos fatos. Para os investigadores, essa admissão, mesmo parcial, já era suficiente para reforçar a principal linha de acusação. Ainda assim, o caso exigia provas materiais que eliminassem qualquer dúvida sobre a autoria dos disparos. A perícia logo trouxe respostas definitivas. Na arma usada, apenas as impressões digitais de Tiffany foram encontradas, descartando a presença de qualquer outra pessoa na cena do crime. Os peritos também analisaram o ambiente e confirmaram que não havia vestígios de invasores. Tudo apontava para uma ação isolada. O laudo técnico foi a peça final que os investigadores precisavam. Com base nele, ficou comprovado que Tiffany foi a única responsável pelos disparos que feriram mortalmente seus 2 filhos. A partir desse ponto, não restavam dúvidas. O crime não era fruto de uma conspiração externa, mas sim de uma decisão tomada pela própria mãe, em um estado de mente fragilizado e perturbador. As investigações revelaram um histórico sombrio na vida de Tiffany Lucas. Havia quase uma década, ela travava uma batalha contra os opioides. O vício começou após o uso de analgésicos prescritos durante um tratamento odontológico aparentemente simples. O que deveria ser um recurso temporário transformou-se em dependência crônica, que se agravou quando ela passou a consumir fentanil, uma substância conhecida por seu poder devastador. Esse uso prolongado não apenas afetou sua saúde física, mas também comprometeu sua estabilidade emocional. Os relatos de pessoas próximas indicavam mudanças bruscas de comportamento, episódios de paranoia e um estado constante de ansiedade. A droga parecia ter se tornado o centro de sua vida, guiando decisões e alimentando delírios. Nos dias que antecederam o crime,
Tiffany havia interrompido o consumo da substância. Essa abstinência abrupta, somada ao histórico de uso intenso, pode ter intensificado as alucinações e o colapso mental. Nesse período, ela começou a acreditar que seus filhos estavam em perigo, supostamente vítimas de uma rede de tráfico humano. Convencida de que precisava salvá-los, Tiffany tomou uma das decisões mais cruéis e irreversíveis de sua vida. Disparou contra as crianças enquanto dormiam, acreditando que assim as estaria protegendo. Essa distorção de realidade foi a chave para compreender a motivação por trás do ato, que chocou a comunidade de Shepherdsville. Após atirar contra os filhos, Tiffany declarou aos policiais que havia disparado contra a própria cabeça. No entanto, não apresentava nenhum ferimento que confirmasse sua versão. O detalhe, que parecia mais uma contradição, ganhou sentido quando os peritos concluíram que a arma realmente havia falhado após os disparos contra as crianças. A suposta tentativa de suicídio não aconteceu porque a pistola travou no momento em que ela apontou para si mesma. Essa falha técnica explicava sua estranha afirmação de que havia sido atingida, quando na realidade, o disparo sequer ocorreu. A confusão em suas falas apenas reforçava o estado de delírio e a instabilidade mental que a cercava no instante da tragédia. Enquanto Tiffany era detida, os socorristas tentavam salvar Morrice, de 6 anos, e Jaden, de 9. Ambos foram levados às pressas para o hospital local, em estado crítico. Os médicos lutaram incansavelmente, mas os ferimentos eram extensos e irreversíveis. Apesar dos esforços, nenhum dos dois resistiu. A confirmação da morte dos meninos trouxe um peso insuportável para toda a comunidade. A notícia correu rapidamente pela cidade, deixando vizinhos, parentes e até desconhecidos em choque. O sentimento geral era de incredulidade. Como uma mãe poderia ser a responsável por um ato tão brutal contra os próprios filhos? Enquanto os detalhes sobre o crime chocavam a opinião pública, outro episódio voltou a assombrar os investigadores: o assassinato do marido de Tiffany, ocorrido em 2019. O caso permanecia sem solução. E embora nunca tivesse sido formalmente ligada à morte dele, o histórico sombrio reforçava a imagem de uma vida marcada por tragédia e segredos mal explicados. As autoridades relembraram que, na época, não havia provas concretas que incriminassem Tiffany. Contudo, a brutalidade contra os filhos levantou novamente questionamentos sobre até que ponto seu passado poderia esconder envolvimento em outros episódios violentos. A dúvida permanecia: seria apenas coincidência, ou havia um padrão em sua trajetória? Com a conclusão das investigações sobre o ataque às crianças, não restava espaço para contestações. Em 22 de novembro de 2024, Tiffany Lucas declarou-se culpada pelo assassinato de Morrice e Jaden. A sentença foi dura: 2 penas de prisão perpétua consecutivas, sem direito à liberdade condicional, antes de 2043. O julgamento trouxe algum alívio para a comunidade, mas não apagou a dor. 2 vidas inocentes haviam sido tiradas, e a imagem de uma mãe protetora foi substituída pela de uma assassina consumida por vícios, delírios e escolhas irreversíveis. Shepherdsville, acostumada a uma rotina pacata, foi abalada de forma irreparável. As ruas tranquilas deram lugar a discussões sobre segurança, saúde mental e dependência química. O crime não apenas destruiu uma família, mas também deixou uma cicatriz coletiva em uma comunidade que nunca imaginou conviver com tamanha brutalidade dentro de suas fronteiras. Vizinhos relataram sentimentos de culpa por não terem interpretado os sinais de instabilidade de Tiffany com mais seriedade. Alguns afirmaram que as atitudes paranoicas vistas na noite anterior poderiam ter sido um pedido de ajuda disfarçado. Outros, no entanto, acreditavam que nada poderia ter evitado o desfecho, já que o estado mental dela parecia fora de controle.
O caso também gerou debates em todo o estado de Kentucky. Especialistas em saúde mental ressaltaram a gravidade da dependência de opioides e os efeitos devastadores da abstenção, que frequentemente levam a surtos psicóticos e comportamentos autodestrutivos. A tragédia de Tiffany passou a ser usada como exemplo em palestras e debates públicos sobre os perigos da crise de drogas que assolava os Estados Unidos. A história, marcada pela dor e pela incredulidade, transformou-se em um alerta sombrio. Ignorar sinais de vício e instabilidade pode resultar em consequências irreversíveis, não apenas para quem sofre, mas para todos ao redor. O caso de Tiffany expôs mais uma vez a gravidade da crise dos opioides nos Estados Unidos. Estima-se que milhares de famílias sejam impactadas todos os anos por tragédias relacionadas ao vício em analgésicos potentes, como o fentanil. O que começa, muitas vezes, com uma prescrição médica legítima, rapidamente se transforma em dependência que consome não apenas o indivíduo, mas todos ao seu redor. Especialistas apontaram que Tiffany seguiu exatamente esse caminho. Uma dor de dente tratada com medicamentos controlados desencadeou uma espiral de uso abusivo, recaídas e agravamento de sintomas psicológicos. Quando interrompeu abruptamente o consumo, sua mente já fragilizada colapsou. O resultado foi um ato extremo, cruel e irreversível. A decisão judicial que condenou Tiffany a 2 penas de prisão perpétua consecutivas trouxe certo sentimento de justiça, mas não eliminou as perguntas que permaneceram no ar. Para muitos, a sentença foi necessária para garantir que ela nunca mais representasse uma ameaça. Para outros, revelou apenas o desfecho inevitável de uma falha coletiva em lidar com os efeitos devastadores da dependência química. No centro dessa discussão, estava a memória de 2 crianças que jamais puderam escolher seu destino. Maurice e Jaden se tornaram símbolos inocentes de uma tragédia que poderia ter sido evitada, mas que agora permaneceria registrada como uma das histórias mais sombrias da cidade. As gravações em bodicam dos policiais que atenderam à ocorrência revelaram uma cena perturbadora. Tiffany, algemada, gritava frases desconexas, alternando entre declarações de que havia sido baleada e acusações de perseguição invisível. As imagens circularam entre investigadores e se tornaram peça-chave para comprovar o estado alterado em que ela se encontrava. Para muitos, o registro simbolizava a transformação definitiva da figura materna em um retrato de loucura e violência. O vídeo gerou debates intensos nas redes sociais e na mídia local. De um lado, havia quem a visse como um monstro cruel, incapaz de qualquer resquício de humanidade. De outro, surgiam vozes que destacavam sua condição de dependente química em abstinência, enxergando-a como vítima de uma falha no sistema de saúde que não ofereceu suporte adequado. Enquanto isso, parentes próximos organizavam os funerais de Maurice e Jaden. O clima era de devastação total. Fotografias das crianças sorrindo em momentos simples da vida, aniversários, brincadeiras no quintal, passeios escolares, contrastavam brutalmente com a lembrança do crime. A dor dos familiares se tornava ainda maior ao perceber que a responsável pela tragédia era justamente quem deveria protegê-los a qualquer custo. A despedida marcou a cidade inteira, que compareceu em peso para prestar solidariedade. Porém, o vazio deixado pelos 2 meninos continuaria ecoando muito além daquele dia, transformando a lembrança da família Lucas em um exemplo doloroso de como a combinação entre vício e desespero pode destruir tudo. O caso Tiffany Lucas tornou-se um dos mais comentados em Kentucky nos últimos anos, não apenas pela brutalidade, mas também pelas camadas de mistério, delírio e vício que o cercavam. Para a comunidade, ficou a lembrança amarga de 2 crianças arrancadas da vida por quem deveria ser seu porto seguro. Para as autoridades,
Restou o alerta de que a crise dos opioides é capaz de transformar lares inteiros em cenários de horror. Especialistas passaram a utilizar o episódio como referência em debates sobre saúde mental e drogas. Universidades, fóruns e até igrejas levantaram a discussão sobre até onde vai a responsabilidade individual e onde começa a falha do sistema em oferecer prevenção, tratamento e suporte. O nome de Tiffany, antes apenas mais um na cidade, passou a carregar o peso de uma história que ninguém queria reviver, mas que não poderia ser esquecida. Em 22 de novembro de 2024, com a sentença definida e 2 penas de prisão perpétua consecutivas, Tiffany selou seu destino. Seu futuro agora está restrito às paredes de uma cela, onde terá tempo suficiente para conviver com o peso de suas escolhas e delírios. Maurice e Jaden, por outro lado, se tornaram a lembrança eterna de inocência perdida. As velas acesas em suas memórias, espalhadas por vizinhos e familiares, simbolizam não apenas a dor de uma perda, mas também o grito silencioso de uma comunidade que exige respostas e mudanças. Assim, o horripilante bodicon de uma mãe assassina não é apenas um registro de um crime, mas um reflexo cruel de até onde a fragilidade humana pode chegar quando alimentada por vícios e medos invisíveis. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.